Sejam muito bem-vindos ao Mirage, o podcast aqui da Jovem Pan que fala sobre inteligência artificial e para onde o futuro caminha, pelo menos tentamos pensar assim. Hoje um programa muito especial porque o Gabas, que é o apresentador, está na China. E quando ele vai para a China, a gente bagunça todo o programa. O que faremos hoje? Estou aqui do meu lado, Tuta Neto, que é co-apresentador do programa, parceiro de várias jornadas, e hoje um convidado especial, que é o Alexandre Messina, da Lovable, embaixador da Lovable. Então, Tuta, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais. E aí, Sami, tudo bem? Olá para a audiência, como é que vocês estão? Bom, estou bem empolgado com o programa de hoje, porque apesar da ausência do Gabas aqui, que vai fazer falta, sim, a gente está com um convidado de peso e acho que hoje a gente vai conseguir trazer um pouco mais aquela ideia de AI para todos, né? Como o afegão médio pode usar a inteligência artificial, como que ele pode usar essas ferramentas ao seu favor. E a gente está aqui com um cara que é um embaixador de uma empresa que é pioneira nesse uso fácil da AI. E acho que ele vai trazer várias coisas aí com a experiência dele, então estou bem animado para hoje. Que é o seguinte, o que a gente fala várias vezes no programa? Ó, a AI vai deixar o cara ser empreendedor, ele não vai precisar ter tantos recursos financeiros para contratar vários serviços, entre eles o programador. E aí, a gente tem o Alexandre Messina aqui, que está representando a Lovable. Então, Alexandre, primeiro fala um pouco da sua história, seu papel como embaixador, e depois a gente vai falar da Lovable, que é uma espécie de IA para você não precisar de programador. Então, vamos lá. De onde veio esse convite? É uma empresa relativamente recente no mundo e até um pouco improvável quando a gente vê alguém no Brasil a representando. Então, seja muito bem-vindo ao Miragem. Muito obrigado pelo convite, Sami. Muito obrigado pelo convite, Tuta. Super prazer estar aqui com vocês todos hoje. Super feliz de estar representando a Lovable também num programa tão legal como o Mirage. Bom, a Lovable, para quem não conhece, é uma plataforma que cresceu mais rápido na história do mundo até hoje. Do mundo? Ela chegou a $100 milhões em receita anual em menos de 8 meses. Tá? Vai fazer um ano agora, dia 21 de novembro, então é um crescimento bizarro. Passou o ChatGPT, passou Cursor, passou qualquer outro tipo de empresa, assim, foi a mais rápida, né? E o grande motivo é porque ela, de fato, ela dá acesso para qualquer pessoa construir qualquer software só escrevendo, só falando português, seja digitando, seja falando. Ou seja, ela pega, você fala assim, eu quero fazer um delivery de pizzaria. Eu quero ter uma pizzaria, um aplicativo para delivery. Ela faz isso. Ela faz. Hoje em dia ela está muito focada principalmente em desktop e mobile responsivo, né? Sim, então, um site, mas faz um site delivery. Mas faz um site delivery, exato. E qual que é a sua história com a Lovable? Boa. Mais ou menos eu sou empreendedor há mais de 10 anos, já vendi 2 empresas, comecei com empresa de logística sustentável, vendemos para Americanas, toquei 3 anos na área de Venture Capital na Americanas, saí quando veio o ChatGPT, aí eu empreendi de novo, abrindo uma empresa chamada ZapGPT, que era a primeira empresa da América Latina que conectou o ChatGPT no WhatsApp, chegou a ter mais de 500 mil usuários em 6 meses. Aí pivotamos para a Zai, uma plataforma de criação e gestão de agentes de inteligência artificial. Tem mais de 2.000 agências de IA que ainda usam hoje, já construíram mais de 50 mil agentes de IA, principalmente agentes para suporte e vendas. E saí mais ou menos há uns 4 meses atrás, mais ou menos no timing que a Lovable me chamou, para cair de cabeça no Vibe Coding, que para mim é a próxima grande mudança. Então vamos lá. Tuta Neto foi quem me apresentou a Lovable. Um dia eu estava com o Tuta Neto, seu programador, ele falou, Sami, tá demitido. Não, ele não falou isso. Ele falou o seguinte, eu estou fazendo algumas coisas na Lovable, porque qualquer empreendedor, ele se irrita muito com programação, né? Porque você tem um recurso finito, é difícil e os programadores têm suas jornadas e você quer, às vezes, fazer alguns experimentos mesmo. Então, como que você conheceu a Lovable e assim, qual que foi sua experiência de uso, né? Você ainda é um usuário, um heavy user da Lovable. Você é usuário de Lovable? Sou usuário. O que você faria se seu filho fosse? Não, eu conheci porque
O marido da minha irmã falou um dia, cara, um cara lá do escritório tá usando essa plataforma de vibe coding para fazer um negócio e é muito legal. E eu já vim usando outros, né? Eu tinha usado no Gemini ali uma estrutura, já tinha feito em algum lugar, já tinha usado o Bolt também, tinha feito uma coisinha. Eu falei, vou pegar para mexer. E aí comecei a mexer, cara, e comecei a fazer umas coisas assim fantásticas, assim, muito fora da curva do que eu tava fazendo no outro. No Gemini também faz coisas legais, mas ali você sente que a aplicação vinha mais finalizada, assim, não era tipo o esboço para aplicação, já era uma aplicação próxima da final. Então me impressionei e comecei a usar ela, e hoje em dia a gente usa na SAMP também. Então na SAMP, por exemplo, os desenvolvedores estão lá resolvendo problemas mais complexos de integração de banco de dados, API, não sei o quê. E o front, que é uma coisa que eu conheço bem, o fluxo do sistema, eu conheço a experiência do usuário, eu sei o que eu quero que faça, eu consigo construir no mínimo o front ali da plataforma, um front responsivo, integrado, às vezes com back, às vezes sem back, e já entrego para o desenvolvedor uma coisa que já é o que eu quero, entendeu? Assim, já é essa cara, já é isso aqui, beleza, tem uma melhoria aqui, uma ali, mas é o produto, já não é meio assim, eu vou falar, aí o cara vai ter a primeira interpretação, aí vai voltar para mim, eu falo, não é nada disso, aí o cara me demora... Mas você entrega o código para ele? Entrego o código e entrego também, às vezes, o visual, assim, já aconteceu de entregar o código A gente tem um cliente nosso que a gente está fazendo uma plataforma de marketing, eu entreguei o front completo. Assim, o que chegou para o cliente foi o que eu entreguei. O que chegou. Lógico que aí teve que fazer as APIs, as conexões, o banco, tudo, mas assim, o que eu entreguei foi o que está sendo usado. E aí, Messina, o que eu ia te perguntar é justamente isso. Porque na vida, o que é mais chato, e talvez as pessoas tenham pouca percepção de valor, são as conexões. Porque, eu quero pegar um banco de dados que eu tenho aqui e fazer com que ele mande e-mails, aí volte para um lead, conecte com o WhatsApp, e aí o que eu vi, eu até vi a apresentação recente da OpenAI, eles estão prometendo fazer isso. Até onde eu vi a Lovable, a gente estava conversando um pouco antes, ainda não roda liso as conexões. Assim, o que a Lovable faz e o que não faz, e mais do que isso. Como que a pessoa começa, assim, quanto custa, quanto começa, como é que é? Boa. Vou começar pelos final, APIs, do final. Então, assim, como é que a pessoa usa, como é que ela começa a usar? Então, é um site Lovable, né? lovable.dev.dev. Tá na camiseta. Lovable.dev, exato. E aí você entra lá e na própria tela você já tem um primeiro lugar para você colocar o seu prompt, como se fosse o próprio ChatGPT, né? Aí você vai lá e coloca, quero criar um CRM para barbearias, quero criar um iFood, pizza. A partir do momento que você dá esse primeiro prompt, ele já vai pedir o login, se você ainda não deu o login, e ele vai começar, de fato, a codar para você e fazer o site para você, né? A partir desse primeiro prompt. E aí, a partir disso, você começa a fazer essas integrações e por aí vai. Mas ele faz essas integrações e ele consegue rodar para ver se está funcionando? Ele já consegue rodar muitas delas, praticamente todas, tá? Já tem mais de 100 tipos de integrações nativas. Tá na tela aí, Lá o pessoal tá pondo aí. Inclusive já tá em português aqui. E ontem eles, né, a gente colocou essa integração com o Lovable e Shopify. Então, em um prompt, você já de fato cria uma loja no Shopify direto. Então, algumas integrações já tem lá no repertório, no banco. Perfeito. Outras ele... Mas assim, eu diria que a grande maioria, para você fazer a grande maioria dos casos de uso, já tem lá. Já tem lá. Inclusive, eles têm todo um backlog para priorizar aquelas que são mais necessitadas. Sim, as mais frequentes. Exato. E aí, acho que você tocou um ponto importante, né? Que o OpenAI lançou recentemente o Agent Kit. Sim, que falou que vai acabar com tudo. Assim como sempre falam, e não necessariamente acaba com muitas coisas, mas não necessariamente com tudo, né? Na minha visão, ele até traz mais cliente para N8N, Zapier, Make, do que simplesmente acabar, porque vai ter mais gente entendendo o que é um workflow, né? E a Lovable, hoje em dia, ela não tem uma funcionalidade de workflow que nem tem o N8N e o Agent Kit. Porém, a grande maioria das aplicações, você não necessariamente precisa de um workflow complexo por trás. Então, quero fazer um site aqui em que... você deu uma imagem, eu transformo num outro negócio. Você só tem que fazer uma chamada de API com a imagem, a API da OpenAI de vai e volta. Mas eu posso falar assim, tem esse site, eu quero um igual, com o meu logo. Você pode, tá? Mas ele não vai fazer exatamente igual ainda, porque a IA generativa, e a generativa é probabilidade. Não, tudo bem, mas ele faz parecido com as mesmas funcionalidades. Porque eu não sei se é a mesma percepção que você teve.
eu usei alguns meses, você está falando que evoluiu muito. Mas o que eu vejo é que no front-end ele fica beleza. Só traduzindo para o público, front-end é a cara do site, né? É o que você mexe, a cara do aplicativo ou do site. Ele faz os campos bonitinhos, ele faz tudo. O site está perfeito. Mas nem sempre as funcionalidades estão perfeitas. Do back-end. Do back-end, que é o que está por trás, são essas conexões, que é, na minha visão, um mais difícil, mas não necessariamente o front-end não seja importante. Dito isso, o que você conseguiu fazer além disso da Lovable? Você teve esse problema ou foi só eu? Eu acho que todos os usuários vão ter um pouco desse problema, né? Mas eu que estou usando lá, posso até dizer aqui, depois o Ale conta melhor. Quando você vai criando sem a base de dados, antigamente eles usavam um banco de dados lá que chama Supabase, e aí se você vai criando sem a base de dados, às vezes a aplicação fica meio inconsistente, porque ele está simulando o mockup e não realmente botando o dado num lugar e buscando o dado. Então ele tende a dar mais erro. Quando você usava o Supabase, isso já melhorava bastante. Agora eles estão com o cloud deles, ou seja, uma plataforma de dados dele, então eu acho que está mais integrado, está mais fácil de fazer. Mas de qualquer jeito, eu acho que primeiro tem um negócio. Se você vai usar AI, é a mesma coisa para AI de texto, é a mesma coisa para AI de imagem e de vídeo. Você tem que saber descrever o que você quer. E quanto melhor você souber descrever, melhor você conhecer as palavras certas, mais o resultado vai chegar próximo do que você está querendo. Às vezes você não sabe, você vai usar a palavra errada, vai jogar lá na AI, ela vai tentar fazer, não vai chegar lá, aí vai tentar de novo, aí você melhora a palavra, aí você pesquisa, aí você joga no GPT e volta e não sei o que, e uma hora sai. Isso tem o que os usuários reclamam um pouco, que é a queima de crédito. E vai pagando. E como aí o custo? E, obviamente, são os tokens, né? E a gente muitas vezes fala no GPT, não é uma coisa da Lovable, mas é uma coisa da IA, e eu acho que do mundo de programação, que é tentativa e erro. Perfeito. Você pede uma imagem, ficou mais ou menos, aí você põe de novo, aí você vê, não, mas eu devia ter posto aquilo no prompt, que o prompt é o comando, para isso, assim. Como que custa, assim, para fazer um site, assim, você tem uma assinatura, correto? Correto. Você pode fazer até 5 prompts por dia de graça, sem pagar por isso. Então, quero fazer 5 prompts hoje, eu faço. Quero fazer 5 amanhã, eu faço. Então, você tem essa possibilidade de usar sem pagar. E aí, se você quiser fazer mais de 5 prompts por dia e algumas outras funcionalidades, o preço é de $25 por mês e dá direito a 100 prompts por mês. Tá? E com 100 prompts dá para você já construir uma plataforma super bem, assim, para começar a usar. Qual que é o caso mais complexo? Pergunto. O caso mais complexo que alguém usou a Lovable, mas sem pedir pinico pro programador. Porque o que a gente faz, a gente pega, faz e fala, programador, tem um negócio aqui, mas não ficou 100%. Aí o programador tem um ganho, isso existe uma agregação de valor, porque ele não parte do zero, ele às vezes tem 80% do trabalho pronto. Mas eu queria saber se já dá para fazer um negócio só com a Lovable. Eu não tenho dinheiro para programação, eu tenho só uma ideia, vou pagar os $25 e quero criar a minha empresa. Perfeito. Assim, qual que é o caso que você já viu fazer? Vou falar alguns casos, tá? O primeiro delas, uma empresa chama Plink, da Sabrine, inclusive virou case global da própria Lovable. Ela construiu uma plataforma 100% usando o Lovable, que basicamente você coloca algumas informações da pessoa que você quer, antes de fazer um date e tal, de Tinder, essas coisas, você vê meio que antecedentes e mais informações sobre ela para poder ter certeza que você não está indo para uma furada, né? Eles já estão com mais de 20 mil usuários e vão faturar mais de R$2 milhões no próximo ano, né? ARR. Então esse é um caso real, usando 100% Lovable, tá? E cada vez mais a gente está vendo isso. Inclusive eles têm agora o back-end nativo dentro da plataforma, que é muito legal e permite isso também. Ou seja, dá para o cara ter login, dá para ter senha, dá para ter tudo se tem isso. Ó, a gente tem um recado agora do Gabas, que está na China, para você. Pode rodar. O Mirage tem o apoio da Freshcodes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Bom, Tuta, o que você acha que um empreendedor tem que fazer? A gente tem ouvintes aqui que tem muitas ideias.
Tem um que quer criar um software para vender palmilha, o outro quer fazer um delivery, o outro quer fazer uma fintech, que aí os dados são mais sensíveis. Qual que você que é um usuário, qual que seria o passo a passo? Assim, o que você indica, já que você tem experiência como empreendedor, como CEO e até com IA? Pergunta difícil, né? Porque cada negócio vai exigir uma coisa diferente. Mas eu acho que o que todos os empreendedores deveriam fazer é estar testando essas coisas, né? Acho que esse é o mínimo, porque a solução agrega tanto valor na vida do empreendedor, ainda mais aqui no Brasil, onde, a gente tem uma certa carência de mão de obra de qualidade. Às vezes você tem uma ideia, não consegue a pessoa certa para fazer, ou é muito caro, né? Porque aqui um programador, hoje a gente compete com o mercado global. Então, sim, o cara programa de onde ele quiser. Eu falo, vou te pagar 20 mil reais. E às vezes ele fala... salário. Aí vem a Amazon e fala, vou te pagar... $10 mil. $10 mil. Aí você fala, então... pau, entendeu? O salário de um CEO, dependendo aqui no Brasil. Então, é uma competição. Então, eu tentaria botar minhas ideias para fora, usaria o chat GPT junto com o Lovable. Sim, você pergunta pro chat GPT, o que eu tenho que falar pro Lovable, porque eles se conversam disso. Agora, fiz lá o site. Vou lá, fiz um site. Aí, eu quero mudar o site. Ele tem, né, uma inteligência para não refazer tudo, né? Ele tem, inclusive você pode simplesmente dar um print exatamente onde você quer mudar e fala assim, tá vendo esse botão aqui? Eu quero que você mude a cor dele e fique de tal forma, né? Então você tem toda essa liberdade para mudar e você muda também por prompt conversando com o site, né? Como se você estivesse conversando ali com o desenvolvedor ou o designer e ao mesmo tempo ele já estivesse editando com você. Né? Então, de fato, você consegue editar e criar sites. E acho que é legal quando a gente fala site aqui, acho que também só para situar todo mundo, que não necessariamente é só a landing page e o primeiro site está ali na frente, né? Praticamente hoje todos os negócios que você vai ver hoje na internet, ou SaaS, ou softwares, você tem a primeira página, que é a landing page. Da primeira página você tem um acesso, né, que a pessoa tem que colocar o e-mail, e a partir do momento que ela coloca o e-mail, você tem acesso a um dashboard, ou aplicativo, ou plataforma que se chama, e normalmente você paga para ter um acesso a essa plataforma. Né? Então o Lovable permite que você construa essas três coisas, tanto, né, a landing page, quanto o acesso, quanto a plataforma em si. E aí a plataforma você tem N tipo de ideias e modelos de negócio que você pode construir. Mas ela já permite você fazer isso. Permite fazer isso. E para onde vai? Porque assim, ok, se a gente olhar o que estava alguns meses, já mudou muito. As promessas em IA é assim, acabou a programação. Você estuda programação, pode arrumar outra coisa que não tem mais espaço para você. Mas tudo, né? Mas o cara foi o da NVIDIA, né, que falou isso. Sim, falou assim, esquece. Inglês é a próxima programação, né? Português é a próxima linguagem de programação. Esquece porque acabou. Você acha que vai demorar quanto tempo? Porque você está acompanhando isso, já faz tempo que a gente tem conversas desse tipo. Mas eu discordo um pouco disso, assim. Eu acho que não é nem uma mentira, nem uma verdade. É um discurso que ele tem verdades e tem mentiras ali no meio, porque quanto mais você souber, às vezes não é a programação, eu vou saber o C, eu vou saber o Java, mas às vezes é entender do DevOps, da estrutura, como funciona a arquitetura de dados, por que eu vou botar meu dado aqui ali, ou ali, como eu faço para minha aplicação rodar mais rápido. Isso aí eu acho que a AI vai também entregar isso, mas às vezes se você não sabe pedir, então você tem que no mínimo estudar para saber pedir. Não, você não sabe pedir, aí saber pedir, precisa saber pedir. Mas hoje, e aí, me corrija, existe uma limitação. Se eu pedir uma coisa muito, muito sofisticada, como, por assim, pegar um exemplo. O cara tem a Salesforce, quem está conversando aqui, tem a Salesforce. Aí ele tem um disparador de mensagens, aí ele captura leads de outro lugar e eu quero fazer uma espécie de workflow, porque nem sempre a página é um standalone, assim, nem sempre a página ela é por si só. Às vezes eu preciso pegar daqui, aí o que o cara pôs aqui, de acordo com o que ele pegar aqui, vai para lá. O valor agregado tá aí, né? O valor agregado tá aí. No meu entendimento, ainda não chegamos lá. Quando que a gente vai poder ter, assim, isso, assim, o que vocês da Lovable estão vendo como próximos passos, como cronograma? Boa. Bom, primeiro,
Eu já diria que boa parte desse cenário que você citou, a gente já está lá. Né, um exemplo que vocês falaram agora foi do Salesforce, né? Tem uma empresa chamada WallJobs, que é um software de gestão de RH, que eles pagavam R$200 mil por ano para usar o HubSpot, que é um outro CRM além do Salesforce, né? E aí o fundador, o Henrique, ele falou assim, cara, quer saber? Deixa eu ver se eu consigo criar um CRM interno nosso aqui, porque do HubSpot eles têm 100 features, eu só uso 3, né? Não faz sentido eu ficar pagando R$200 mil por ano para poder usar algo que eu nem uso, aproveito tudo que ele tem, né? E ele simplesmente pegou 20 dias lá, ele fez o CRM e eles simplesmente cancelaram 100% da assinatura do HubSpot, R$200 mil por ano, tá? E além disso, a plataforma ficou muito mais personalizada para exatamente aquilo que eles precisavam, porque eles só precisavam de 3 features e não daquelas 100 features. E eles acabam ficando até mais produtivos, porque não tem um monte de coisa lá que eles não usam necessariamente. Que é pesado. Porque todo SaaS, quando você vai vender algo horizontal para milhões de pessoas, você acaba sendo engessado, porque você não consegue ser personalizado para cada uma dessas pessoas. Né? Mas, um CRM de RH é diferente que um CRM de uma empresa de comunicação, que é diferente de um CRM de médico e por aí vai. Né? Então, assim, eu enxergo muito no futuro, cada vez mais as pessoas vão ter os próprios SaaS delas internos, porque além de ser muito mais barato, você vai pagar para desenvolver ele, né? E desenvolver com vibe coding, né? De uma forma muito mais rápida. Mas também ele vai ser muito mais personalizado para aquilo que você quer. Né? Então, enfim, você que é um empreendedor ou trabalha numa empresa média, grande, etc., faz uma lista ali das top assinaturas que vocês têm, vê o que de fato vocês usam dessas assinaturas, desses SaaS. Se for pouca coisa e der para replicar no Lovo, por exemplo, por que não construir uma ferramenta interna que você consiga economizar e ser mais produtivo? Então, acho que é meio que a mesma coisa que você falou, né? Tentar fazer uma espécie de esboço, de mock-up, que eles chamam. O que é legal da Lovo é que ele executa, né? Então você pode ver o que está funcionando. E assim, não estamos te prometendo que todos os seus problemas acabaram. Mas, de qualquer forma, você vai ter algum valor agregado disso. E várias vezes a gente, né, tem uma ideia e não fica bom no ar disso, né? Eu sou fã da Lovo, assim, pela ideia, assim. Agora, concorre com os outros. O ChatGPT, a OpenAI também está começando a fazer isso. Não sei se você viu. Ela tem o Canva da OpenAI. Tem o Canva, tem o Codex. Tem o Codex, o 2.0, que foi recém-lançado. E você chegou a usar esses? Ou não muito? Eu não usei no Codex, mas eu uso o ChatGPT às vezes como guia de programação. Outro dia eu estava fazendo um negócio bem acima da minha capacidade. Estava tentando programar um negócio no Vertex, na estrutura do Google, fazendo um banco de dados RAG, etc. Fui seguindo ali o GPT. E tava indo bem, assim, mas teve umas engasopadas. Troquei pro Claude, por exemplo, achei muito melhor. Só que o Claude, O Claude. O Claude. Da Anthropic. Depois de umas 20 requisições, acabou seu crédito. E aí você paga a mesma coisa. O GPT é meio infinito, só que ao mesmo tempo, pro código, eu acho que ele erra muito. Acho que até o Ale me revelou uma vez que o Claude é o motor que é usado pela B2B. Lovo. Sim. Vocês usam? E por que vocês escolheram? E hoje em dia ele é o melhor para código, assim. Disparado. Disparado, é o Claude 4.5, assim. Mesmo esse Codex 2.0 não chegou? Não chegou. Inclusive, você pode ver naquele LLM Arena para ver qual é o LLM que melhor performa para geração de código, e o 4.5 tá de longe, assim. Ele é realmente muito bom. Inclusive, a Anthropic, né, dona do Claude, ela é mais presente em B2B nas empresas do que a própria OpenAI. Né? O maior market share de AI para empresas no B2B é da Anthropic. Não sabia desse dado. Legal, hein? E para além do Lovable, né, da construção de aplicações, como é que você está usando o AI nos seus workflows? Você já faz automações? Você usa outras ferramentas? Como é que é o seu dia a dia aí nesse mundo de tentar otimizar e render ao máximo o seu trabalho? Cara, tem algumas ferramentas que eu uso no dia a dia, sim, tá? Bom, tem algumas que são meio óbvias, mas
fazer busca, eu uso principalmente o Perplexity, que para mim é o melhor de longe. Que é um GPT, né? Ele é um GPT web. Mas deu uma evoluída ainda. O Perplexity, né? Ele nada mais é que... Ele começou assim, né? Ele começou sendo um GPT com busca webs, porque o GPT não tinha busca. Agora o GPT tem. Mas ele ainda dá uma bagunçada nas datas, nos dados, na história. Mas o Perplexity faz isso. Se bem que a OpenAI, não sei se vocês viram, lançou nesta semana um navegador. O Atlas. Você testou? Pra competir com o Comet, né? Que é o navegador do Perplexity. O Comet é o navegador do Perplexity e a OpenAI lançou ontem, inclusive. Deu tempo de testar já? Você conseguiu? O que você fez lá? Conta pra gente. Não, eu assim, eu não cheguei a testar profundamente, mas eu já baixei e estou usando como browser. E basicamente você não tem um Google para pesquisar sobre qualquer coisa, então você já pesquisa direto por prompt, né? E sempre quando você abre um site, você já tem um agente do lado ali que conversa com o site, né? Então qualquer dúvida que você tem em relação ao site, você pode perguntar. Você não precisa entrar no site mais. Você entra no site, mas se você tiver alguma dúvida em relação a ele, então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma dúvida em relação a Lovable, eu entrei no site da Lovable aqui. Eu posso perguntar para o browser do ChatGPT que ele vai ler todo o site ali e vai me responder. Porque o que o Google estava fazendo no Chrome é uma pré-busca, né? Eu escrevo assim, Lovable, aí ele vai provavelmente ranquear os sites para Lovable, mas ele tem do ladinho, não sei se é o modo IA. Sim, E aí eu posso entrar no modo IA e assim, para que serve a Lovable? Então eu posso saber do site sem entrar no site. Sim, hoje pelo Atlas você escreve lá e aí ele vai te dar uma resposta como se tivesse no próprio ChatGPT, mas aí, por exemplo, vai que aparece um botãozinho com o site da Lovable para você clicar e você quer entrar no site da Lovable. Quando você entra no site da Lovable, automaticamente à direita vai aparecer um sidebar com um agente ChatGPT para você poder conversar com o site da Lovable, né? Então, com isso você consegue conversar com qualquer site, basicamente, de uma forma super intuitiva, assim. E você acha que vai ganhar do Chrome nas buscas? Porque o Chrome é um domínio. Eu qualquer coisa que eu tenho, eu baixo o Chrome no celular. O Chrome vai fazer isso em poucos dias. Eu acho que assim, o pioneiro foi o Comet com a Perplexity. O que o ChatGPT lançou para mim é a mesma coisa. Eu não vi muita diferença, mas eu também não testei. Mas é muito parecido. Que é você ter um agente ali do seu lado. Então, por exemplo, outro dia eu usei até para um trabalho para sempre. Lá precisava achar umas notícias nossas, precisava ver se tinha um tipo de informação no meio do conteúdo. Só mandei, fala. Nesse texto tá falando algo disso? Ele já lê a matéria inteira e fala, não fala nada disso. Ou fala disso aqui no pedaço tal. É um exemplo simples, mas é uma tarefa que eu precisava do agente. Mas eu já vi uns exemplos do pessoal copiando planilha, dado, transformando dado em planilha. Então, o Chrome vai botar isso botando o Gemini lá, assim, é uma coisa meio óbvia, assim, acho que é coisa de mês para os caras fazerem isso. Agora, uma coisa só que eu acho legal do Atlas, ao invés do... Primeiro, é muito parecido, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Atlas foi construído no Chromium, que é o que está por trás do próprio Chrome, que é open source. Eu não tenho certeza, mas eu sei que o Comet do Perplexity foi. Mas acho que o principal objetivo de você escolher entre o Atlas e o Chrome ou o Comet é em relação a para onde você quer escolher dar as informações da sua memória. Ou seja... Quais são as fontes, você está falando isso? O que eu digo assim, onde fica armazenado o seu histórico. Então. Seu histórico, exato. Porque se eu quero o ChatGPT saiba tudo sobre mim, porque eu quero que ele cada vez mais me dê coisas personalizadas, eu prefiro usar o Atlas como meu principal browser, porque eu sei que sempre quando ele quiser fazer uma coisa muito personalizada para mim, ele sabe exatamente como está sendo meu dia a dia e tudo que eu faço. Então, tem uma questão nisso, a gente já vai acabar, porque esse programa tem duas partes. Tem a primeira parte, que vai acabar em pouco tempo, que é para TV. E depois a gente continua o bate-papo da internet. Então, a parte da internet tem as duas, a TV é só isso. Então eu ia pedir para você fazer essas considerações finais, porque a gente tem mais um minutinho e pouco, antes de a gente encerrar essa parte só para a internet, porque aí eu tenho uma pergunta sobre contexto, que é justamente o tamanho da janela. Consideração final é que você tem que ficar aí, você tem que entrar no canal do Miragem para acompanhar o resto desse papo, porque você está perdendo aqui, você vai perder 30 minutos de uma coisa que pode mudar a sua vida, que é a conversa que a gente está tendo, que vai melhorar o seu negócio, vai melhorar tudo. Então fica aí meu convite para vocês também, se gostou do conteúdo, comenta, compartilha, faz um post aí pro Miragem, para esse conteúdo crescer e chegar a mais gente. Dito isso,
temos que nos despedir do espectador. Agradeço o Alexandre Messina, Tuta Neto, o Gabas, que não está, mas ele é um dos idealizadores desse programa. Está presente aqui no espírito. E nos vemos no próximo Mirage. Lembrando que no YouTube você pode assistir a continuação, que eu vou fazer perguntas muito capciosas para o Alexandre. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.